Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Começando mais essa semana de programa, a gente gostaria de desejar que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E a gente gostaria já desde esse início da semana de te convidar para nos visitar no final de semana, né? Para que você tenha tempo aí para se programar. Está aí na tela o local e o horário das nossas reuniões e fica aí desde já o convite para você vir nos visitar no próximo final de semana. Bom, hoje a gente gostaria de ver alguns temas da Bíblia, né, relacionados a Gênesis 1. O livro de Gênesis, né, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Lá diz assim, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí, a partir daí Deus começa a dizer, né? Deus começa a falar várias coisas e por meio da palavra de Deus as coisas vão sendo criadas, né? Aqui, na verdade, a partir do versículo 2 e 3, não é propriamente a criação original de Deus, mas é uma restauração das coisas. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto agora, mas vamos dar uma olhadinha aqui em todas essas coisas que Deus cria. Aqui, ó. No versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí esse aqui foi o primeiro dia, então eu vou fazendo algumas anotaçõezinhas aí para facilitar. Primeiro dia, Deus criou a luz. Então, primeiro dia, a luz. Segundo dia, né? Segundo dia fala aqui, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Vamos pôr os céus, né? Firmamento, os céus. No terceiro dia, diz assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, no terceiro dia, a gente pode colocar como a terra, né? Porção seca. E os mares. Ficaram bem delimitados. No quarto dia, disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, quarto dia, luzeiros. No quinto dia, Deus criou os animais, boa parte dos animais, né? Animais. No sexto dia, o restante dos animais, mais o homem. E no sétimo dia, acho que esse aqui todo mundo sabe, né? Deus descansou. Claro, né? Descansar no sentido de satisfação, né? Deus estava satisfeito. Tanto é que no final, né? Aqui, logo no finalzinho do capítulo 1, quando Deus termina de criar tudo isso, né? Diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então Deus estava, né, descansou no sétimo dia porque ele estava satisfeito, né, com toda a obra. Bom, eu gostaria de pegar, né, pensar aqui dentro desses 7 dias da criação, alguns pontos, né, alguns princípios espirituais que eu acho bem interessantes. Se você for ver, né, no primeiro dia, fala que Deus criou a luz. Antes não existia a luz, né? Aí Deus criou a luz. Aí no quarto dia, se você for ver, fala que foram criados os luzeiros. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o sol, a lua e as estrelas. O sol e a lua e as estrelas, né? A gente sabe que a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? Mas esses luzeiros, eles servem para iluminar. Mas você pode dizer, né? Mas a luz já não foi criada no primeiro dia? Porque realmente, a luz já foi criada. Por que precisaria Deus depois criar os luzeiros para iluminar, né? Aí a gente nota, uma questão muito interessante.
Porque, na verdade, a luz do primeiro dia era uma luz mais genérica, mais difusa. Não era uma luz concreta como é a luz do sol. Imagina, só o fato de existir a luz não era suficiente para que pudesse, por exemplo, as plantas fazerem fotossíntese, para que o homem pudesse desenvolver a vida dele aqui normalmente. Precisaria da luz concreta, da luz realmente real ali, né? Concreta desses luzeiros. Então, desenvolvendo um pouco esse princípio, eu queria ler aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você percebe aqui que Jesus ele fala da luz, né? E ele fala de duas formas, né? Ele fala sobre luz do mundo e ele fala também sobre a luz da vida. É como se ele estivesse dizendo como se ele estivesse dizendo, não, né? Ele está dizendo que ele era a luz do mundo. Mas quando ele fala da luz da vida, ele fala assim, ó, é quem me segue que terá a luz da vida. Então você percebe que são duas coisas diferentes, é como se a luz do mundo fosse essa luz aqui mais difusa, né? Do primeiro dia. E a luz da vida é essa luz mais concreta do quarto dia. Se a gente for olhar, né, um pouquinho antes aqui desse versículo, tem na Bíblia aqui a famosa passagem da mulher adúltera, que estava ali prestes a ser apedrejada. Quando ela estava prestes a ser apedrejada, Jesus ele foi interpelado ali pelas pessoas, né? Porque elas queriam, na verdade, deixar Jesus num beco sem saída. Ele tinha amor por ela a ponto de salvar a mulher, ou ele seguia a lei que, naquele caso de adultério, mandava apedrejar a mulher. E aí Jesus ele respondeu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí fala que as pessoas, ouvindo essas respostas, acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um. Então você vê que nesse momento é como se as pessoas tivessem recebido a luz do mundo, né? Jesus falou ali e elas foram tocadas de alguma forma. Isso é uma luz mais genérica. Mas, como diz no versículo que a gente leu antes, né? A luz da vida nós só podemos receber se nós seguirmos o Senhor. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante, né? Sobre o primeiro ponto, o primeiro dia da criação e o quarto dia. Porque tudo isso aqui, na verdade, né, o Senhor registra como que é a criação, mas, na verdade, por trás disso tudo tem vários princípios espirituais para nós, né? Essa luz mais difusa é como se fosse uma luz, imagina uma luz fraca, mas só que pelo menos com ela você consegue andar, você não está totalmente num breu. Mas a luz do quarto dia é algo muito mais forte, né? Você consegue se olhar no espelho, você consegue fazer qualquer coisa, né? Por um lado, o Senhor no mundo, né? Ele é como uma luz. Várias pessoas são tocadas pelo Senhor, enxergam sua própria situação, mas nós precisamos seguir o Senhor para nós termos a luz da vida, né? Nesse aspecto da luz, eu acho muito interessante, nós precisamos sempre dar mais um passo, no sentido de buscar o Senhor, para que o Senhor realmente possa nos iluminar. Eu queria ler um trechinho de uma literatura que ilustra um pouco isso aqui, né? Cria uma ilustração para a gente entender melhor. Diz assim, ó, antes de definir a mente e o coração a partir da Bíblia, vamos usar a máquina fotográfica como uma ilustração. Então, tudo isso aí que eu estou explicando, nesse livro aqui, ele tenta fazer uma ilustração comparando com uma máquina fotográfica. A câmera foi feita para colocar algo para dentro. Tirar uma fotografia significa colocar algo dentro da máquina. Quando visitei Tóquio, usei a minha câmera para colocar Tóquio dentro dela. A minha intenção era que uma imagem fora da máquina fosse trazida para dentro da máquina.
que era necessário para que eu pudesse tirar uma fotografia colocando-a assim para dentro da máquina? 3 coisas principais: a lente do lado de fora, o filme dentro e a luz. Então, tudo isso aqui que eu expliquei, né, ele tenta fazer uma comparação com a máquina fotográfica. Então, a gente vai fazer um intervalinho, no próximo bloco eu tento explicar melhor isso aqui que eu li. Até daqui a pouquinho. Bom, estamos começando o segundo bloco. No bloco anterior, a gente estava tentando explicar aqui essa questão, né? Por que a Bíblia fala que Jesus, ao mesmo tempo, era a luz do mundo e também a luz da vida? E fala que só quem se segue o Senhor tem a luz da vida, né? Aí a gente estava vendo um trechinho aqui numa literatura, né? O livro chama A Economia de Deus. É um trechinho que tenta fazer uma comparação dessa questão da luz de Deus com a câmera fotográfica, né? Eu vou primeiro tentar explicar isso aqui, depois eu leio mais um trechinho aqui que eu quero ler. O que o autor quer dizer é que é como se o homem fosse uma câmera fotográfica, imagina. Dentro da câmera, eu sei que as câmeras mais modernas, evidentemente, não são mais assim, mas uma câmera antigamente, eu peguei um pouquinho dessa época, tinha o filme aqui, né? Dentro da câmera tinha o filme. E a câmera tinha na frente aqui também a lente. A comparação que eu acho muito interessante é como se a lente fosse a nossa mente. E o filme da máquina, fosse o nosso coração. Imagina, né? Se você pegar uma câmera em bom funcionamento, mas você não tem problema nenhum com o filme, não tem problema nenhum com a lente, mas se você for tentar tirar foto num lugar onde não haja luz, com certeza não vai sair nada, né? Vai sair um negócio preto assim, você não vai conseguir tirar foto nenhuma. Então, o que precisa entrar na lente? A luz. E a comparação, né, que o autor aqui do livro tenta fazer é como se a luz, né, essa luz que entra pela lente da câmera é mesmo a luz de Deus, né? É Deus querendo mostrar as coisas para você. É a luz de Deus. E a lente da câmera é a nossa mente e o filme da câmera é o nosso coração, né? Então, olhando essa comparação aqui, essa analogia, a gente consegue perceber como que a gente tem as nossas experiências espirituais com Deus, né? Deus, quando nós seguimos o Senhor, lembra que a gente leu lá no Evangelho de João, que a luz da vida, né, a luz de Deus, vamos dizer assim, ela só atinge aqueles que seguem o Senhor. Se você segue o Senhor, a luz ela chega até você. Então, o que depende? Depende da sua mente compreender as coisas que o Senhor está passando para você. Se você lê a Bíblia, primeiro ponto, a sua mente precisa compreender o que você está lendo. Se você ouve uma pregação, a sua mente ela precisa entender aquilo que você está ouvindo. Tudo que você faz, a sua mente precisa entender. Esse é o primeiro ponto, a nossa lente. Quando você busca o Senhor, quando você lê a Bíblia, você tem facilidade de entender a Bíblia? Talvez você não tenha, né? E aí eu encorajo você a procurar ter comunhão com os irmãos. Talvez sozinho você lê a Bíblia e não entende. Então, você nota que é muito difícil a luz de Deus chegar no seu coração. Porque às vezes a sua mente não entende, né? A Bíblia é um livro difícil. Mas às vezes em comunhão com os irmãos, quando você está junto com outras pessoas, né? Fica mais fácil você entender as coisas do Senhor. Então, já elimina esse problema aqui na sua mente, né? Que é como se fosse a lente da câmera. Um outro ponto, né? Muitas vezes a luz do Senhor chega até você, porque você seguiu o Senhor, você está lendo a Bíblia, você está buscando o Senhor com os irmãos, está buscando o Senhor de alguma maneira. A sua mente, ela está conseguindo entender aquilo que você está buscando. Então, voltando para a comparação aqui, não há nenhum problema relacionado à lente da câmera.
Mas talvez o problema esteja relacionado ao filme. Talvez você pegar o filme aqui, imagina, se a luz está chegando até a câmera, a mente está funcionando normalmente, só que haja algum problema no filme, né? O filme está queimado. Antigamente, se eu não me engano, se você abrisse a câmera antes de levar para revelar, queimava. Vamos supor que tem algum problema relacionado ao filme. Você também não vai conseguir tirar as fotos, ou pelo menos depois você não vai conseguir revelar as fotos, né? E o filme é como se fosse o nosso coração. Você pode buscar o Senhor, você pode entender a palavra do Senhor, mas no fim das contas, tudo depende do meu e do seu coração, né? Se você for analisar a Bíblia, né, você vai ver que várias pessoas se converteram ao Senhor, várias pessoas resolveram buscar o Senhor Jesus, e você vai ver que algumas delas, né, começaram a buscar o Senhor de uma forma assim, muito simples. O Senhor não fez grandes coisas por elas no sentido humano, assim, mas o Senhor só falou uma palavra muito simples e elas resolveram buscar o Senhor, começaram a seguir o Senhor, né? Alguns dos discípulos dessa maneira, né? Eles estavam pescando, Pedro, por exemplo, né? O Senhor só chamou e eles foram lá. Por quê? Tudo por causa do coração, né? Eles tinham um coração aberto à palavra do Senhor. Por outro lado, você olha que Jesus muitas vezes chegava nas multidões, curava as pessoas, dava alimento, expulsava o demônio, fazia um monte de coisa pelas multidões. Mas aí a hora que Jesus saía dali, quem que saía dali junto seguindo o Senhor Jesus? Só os discípulos, né? Todas aquelas multidões que foram beneficiadas por Jesus não resolveram seguir o Senhor, não se converteram genuinamente. Por quê? Porque talvez não tivessem um coração, né, voltado ao Senhor. Talvez você já tenha ouvido falar da parábola do semeador, né? Na parábola do semeador, agora eu não me lembro onde está essa passagem, mas eu acho muito interessante os versículos que tem depois, né? Depois de Jesus contar a parábola do semeador, ele esperou as multidões saírem e ele só contou o significado da parábola do semeador para os discípulos. Então, imagina, né? Aquele monte de gente ali, Jesus ele pegou e contou a parábola, né? Ele falou, eis que o semeador saía a semear e semeava, em tal lugar a semente não produzia, no outro lugar a semente produzia, né? Não vou explicar a parábola agora, mas ele contou a parábola para todos que estavam ali, mas ele só contou o significado da parábola. Olha a diferença, o significado da parábola ele só contou para os discípulos, quando as multidões já tinham se afastado de Jesus. Aí os discípulos vão perguntar para Jesus, por que ele faz isso, né? Só contou a parábola para todo mundo, mas o significado só para alguns, só para os discípulos. Aí ele falou, por causa da dureza do coração deles, né? Porque, na verdade, eles não tinham coração para as coisas do Senhor. E aí a gente volta para essa questão da câmera, né? O Senhor, ele tem nos dado a luz dele. Se você segue o Senhor, ele tem te dado a sua luz, né? Primeiro ponto, quanto você tem buscado a luz do Senhor? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando o Senhor junto com os irmãos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está ouvindo, né? E um terceiro ponto, como tem sido o nosso coração, né? Que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa entender e que a gente possa, principalmente, ter um coração aberto ao Senhor, né? Para que a gente possa realmente receber a luz do Senhor. Agora, feita essa explicação, né? Eu queria ler um outro trechinho aqui do livro que eu li no início. Pergunta assim, ó: o que são as experiências espirituais? Elas são simplesmente as fotografias de Cristo introduzidas em nós como câmeras impressas sobre o nosso filme espiritual. Com alguns cristãos, a lente quase sempre está coberta e o filme geralmente não está ajustado de maneira adequada. Se você olha o filme deles, não há fotografias. Todas as fotos do filme estão em branco, porque não há experiências de Cristo. Mas se o apóstolo Paulo viesse e nós abríssemos a sua câmera, é um exemplo, né?
e tirássemos o filme, veríamos que cada foto é uma figura cheia de Cristo. Tudo depende de quanto ajustamos a lente e tomamos cuidado com o filme, isto é, do quanto lidamos com a nossa mente, sintonizamos apropriadamente o nosso coração. Aí depois aqui na frente, se fizermos isso adequadamente, sempre que a luz divina brilhar sobre nós, a imagem de Cristo virá a brilhar dentro de nós. Teremos uma maravilhosa fotografia de Cristo. A gente já explicou, só para finalizar, né? A gente já explicou no passado aqui algumas vezes, né? A questão de fé objetiva e fé subjetiva. Fé objetiva são as coisas que estão na palavra de Deus, né? Resumindo de uma forma bem simples. São as coisas que Deus quer passar para nós. E fé subjetiva é essas coisas já dentro de nós. Então, por exemplo, a Bíblia, né? Vou só dar um exemplo para a gente encerrar. A Bíblia ela fala que nós devemos perdoar. Mas você tem facilidade para perdoar? Talvez o Senhor ele queira te ensinar a perdoar. Quando você aprender a perdoar, essa questão do perdão, ela não vai mais estar só na Bíblia. Ela vai estar na Bíblia e vai estar também dentro de você, né? Nosso tempo aqui na Terra é um tempo de tirar fotografias de Cristo, né? De absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E para isso a gente precisa seguir o Senhor, a gente precisa entender a palavra de Deus e principalmente a gente precisa ter um coração voltado ao Senhor, né? É isso que eu desejo para mim e para você. Bom, ficamos por aqui, espero que você tenha desfrutado, que o Senhor te abençoe e até amanhã.